Mais uma vez, aí, bom dia a todos. Um prazer estar com vocês, com o Kieran, com o pessoal da Incentive, aí, tratando esse tema, a temática de transparência fiscal e como os tributos podem auxiliar, né, as empresas no endereçamento da agenda ESG. Transparência, né, a gente tem visto ao longo dos últimos anos, né, as empresas cada vez mais preocupadas e sendo demandadas por transparência de maneira geral. Estava conversando recentemente até com colegas, né? Hoje em dia, a gente, quando abre um pacote, né, de comida, um doce, a gente sabe lá exatamente o que tem naquele produto, a gente sabe exatamente o que a gente está consumindo, né? E, apesar de hoje parecer normal, né, há algum tempo atrás a gente não tinha acesso a essas informações. Talvez há 30, 40, 50, 100 anos atrás, esse tipo de informação era muito mais escassa. Né? Então, hoje, a gente percebe a sociedade, né, exigindo mais transparência das empresas, dos governos, de organizações de maneira geral. E quando a gente pensa em transparência, a gente, cada vez mais hoje também, começa a falar em transparência fiscal. Ou seja, tributos, né? E a gente viu isso lá, por exemplo, na primeira pesquisa, né? Como tributos possuem um papel relevante, né? Como o pagamento de tributos talvez seja uma das principais contribuições de uma empresa à sociedade. E, na medida que os governos, né, precisam de recursos, né, para prestarem serviços, para arcarem com custos, eles precisam recolher tributos. E, naturalmente, as empresas, né, como contribuintes relevantes, pagam seus tributos, a sociedade também começa a cada vez mais trazer essa necessidade de transparência fiscal. Né? Como que as empresas estão lidando com seus tributos? Né? Quais tipos de tributos que elas estão pagando? Qual a destinação desses tributos? O que essas empresas estão fazendo com os incentivos fiscais que elas possuem? Como que elas estão destinando os seus tributos? Né? E aí a Incentive vai tratar melhor sobre isso, mas também é um aspecto muito interessante sobre transparência. O quanto que elas estão pagando? Né? Qual que é a alíquota efetiva do imposto de renda? Aonde que ela está pagando esses tributos? Quais estados, quais municípios, quais países? Então, o que a gente percebe é que a temática de transparência fiscal ela vem ganhando relevância, especialmente aí durante a pandemia e pós-pandemia. E quando a gente olha para o norte da Europa, olha para especialmente, né, aí o norte da Europa, a gente vê essa tendência, essa onda muito forte das empresas serem mais transparentes também, né, na área fiscal. E aí a gente traz, muito rapidamente, né, por exemplo, esse slide aqui em que a gente vê novas normas trazendo, né, exigências e compromissos de maior transparência no mundo. Ao mesmo tempo, a gente percebe países, né, e governos trazendo também um holofote maior sobre a temática de, por exemplo, né, tributo mínimo, discussões relevantes sobre paraísos fiscais, regimes fiscais privilegiados, onde a alíquota efetiva de imposto de renda, a carga tributária, ela é muito baixa. A gente percebe também a União Europeia, novamente, trazendo normativas em que as empresas precisam dar publicidade à sua estratégia tributária, precisam dar publicidade à alíquota efetiva de imposto de renda. E o que a gente percebe naturalmente, essa onda também vindo cada vez mais aqui para o Brasil e para as empresas brasileiras de maneira geral. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre a temática de transparência fiscal, acho que é importante a gente contextualizar a relevância dos tributos na agenda ESG. Né? Quando a gente pensa em ESG, na temática ESG, muitas vezes a gente esquece que tributos têm tudo a ver
com a temática ESG, e ele permeia a área tributária e tributos, permeia as 3 letrinhas E, S e G. E, por exemplo, quando a gente pensa na parte ambiental, né, no A ou no E do ESG, tributos têm um papel muito, muito importante, especialmente quando a gente pensa nos compromissos de descarbonização que as empresas, que os governos estão fazendo, e esses compromissos cada vez mais ousados, né, em termos de tempo, em termos de período para serem atingidos, e aí tributos podem auxiliar na rapidez do atingimento desses compromissos. Então a gente percebe aí discussões, por exemplo, sobre os chamados green taxes, ou os tributos verdes, que incidem sobre determinados bens ou serviços para desonerar a prestação desse serviço ou o consumo daquele produto, né? Talvez os mais famosos sejam os carbon taxes, os tributos sobre os combustíveis fósseis, para que as empresas migrem, para que o consumidor, para que os clientes migrem, por exemplo, para combustíveis decorrentes ou para uma energia renovável, né? Para energia limpa, para eletricidade, eventualmente para o metanol. A gente também percebe tributos que incidem sobre açúcar, sobre o próprio cigarro. Então, são tributos que tentam, né, de certa maneira, trazer um aspecto aí ambiental e social, né? A gente percebe também, cada vez mais, discussões relevantes sobre incentivos verdes, né? Ou seja, aqueles incentivos que têm como propósito trazer maior eficientização energética, permitindo que a economia, né, migre cada vez mais rápido para uma economia de baixo carbono. E aí, os incentivos vão ter papel fundamental nessa agenda, né, permitindo que empresas e consumidores migrem, né, para essa economia de baixo carbono de uma maneira mais rápida. A gente percebe também discussões sobre o mercado de carbono cada vez mais forte. No Brasil ainda não temos um mercado regulamentado de carbono, mas esperamos que muito em breve essa regulamentação venha também. Quando a gente pensa no G, lá em governança, a parte de governança tributária ela é muito, muito relevante. Discussões como a estratégia tributária de uma empresa, né, que talvez muitas vezes estão lá na cabeça do head de tax, do gestor tributário, elas precisam ser formalizadas, elas precisam estar formalizadas numa política fiscal, numa política tributária, para que essa política, né, e essa política seja alinhada com a alta diretoria, com o conselho de administração, para que a empresa, né, e os gestores sigam essa estratégia tributária. A estratégia tributária deve ser muito bem pensada e estar alinhada com a estratégia da empresa de maneira geral e, por que não, com a estratégia ESG das empresas. Ao mesmo tempo, a gente vê, né, discussões importantes sobre matriz de riscos tributários, a importância das empresas terem, né, essa matriz de riscos tributários, estarem cientes, né, de quais riscos elas possuem e como elas devem endereçar esses riscos através de pareceres legais, através de avaliações, através de assessoria, através de auditoria dos tributos, né? Depois, e muito forte uma tendência, e aí depois, na sequência, a gente pode falar um pouco mais em detalhes sobre relatórios de transparência fiscal, que eu gostaria de deixar um capítulo à parte sobre esse tema, mas aqui, muito rapidamente, a gente percebe uma tendência cada vez maior das empresas endereçando a questão da transparência, elas publicarem documentos específicos sobre tributos, né, onde elas vão trazer toda a parte de estratégia tributária, os tributos pagos por jurisdição, o seu relacionamento com as autoridades fiscais. Ela vai colocar isso num documento e dar publicidade ao mercado e aos stakeholders de maneira geral. Quando a gente pensa na parte social, o S, também a gente percebe aí uma relevância muito grande dos tributos, né? Quando a gente vê, por exemplo, benefícios fiscais
previdenciários ou benefícios fiscais, um exemplo, licença maternidade estendida, né? A gente percebe que os tributos também podem incentivar uma agenda social, uma agenda maior ESG, né? Por exemplo, trazendo uma maior equidade de gênero, buscando uma maior equidade de gênero. E discussões como por que não incentivar uma licença paternidade, e assim pensando em outras variáveis também, né? Discussões como a alíquota efetiva. Isso é muito importante. E muitas vezes as empresas brasileiras acabam não se dando conta disso, né? O mercado, a imprensa de maneira geral, cada vez mais ela está olhando na alíquota efetiva das empresas, comparando com, por exemplo, seus pares ao redor do mundo, né? Por que a alíquota efetiva do imposto de renda daquela empresa é tão mais baixa do que a do seu concorrente, vou dar um exemplo aqui, norte-americano, ou do seu concorrente australiano, do seu concorrente europeu? Os departamentos tributários, né, a área financeira, elas precisam estar cada vez mais aptas a ter esse tipo de discussão, no sentido de estarem preparadas, né, para esse tipo de discussão que, eventualmente, pode acarretar em discussões como por que essa empresa tem, né, essa operação naquele país, por que a alíquota efetiva é tão baixa, por que a estrutura está naquele país ao invés do outro, onde tem uma atividade econômica maior. E aí, claro, discussões como ética tributária, como tax morality, né, no sentido até é possível, é legal, mas será que é legal? Será que é moral? Será que é ético né, fazer aquele tipo de planejamento tributário, aquele tipo de reestruturação societária? Será que aquela reestruturação societária ela está alinhada com a estratégia ESG de uma empresa ou com a temática de moralidade de maneira geral? A gente percebe também... Oi, Kira. Eu fiquei aqui escutando vocês, os comentários, e eu fiquei pensando, porque muita gente se escuta falar no Brasil, o nosso principal parceiro é o fisco, e aí tem o conceito do tax day, que representa, sei lá, X% do que é gerado pela empresa vai para as autoridades fiscais. E será que no Brasil, dado o tamanho do encargo fiscal, que esse tema seria mais importante no Brasil do que nos outros países, porque pelo volume das contribuições que as empresas fazem aqui? Perfeito, Kina. Acho que muito interessante sua colocação. E assim, o que o Brasil, naturalmente, né, com toda a sua complexidade tributária, né, que a gente vive, assim, o Brasil ele tem uma situação, eu diria, muito sui generis. A relação do fisco, da Receita Federal, Receita Estadual, Municipal, com os contribuintes, eu diria, até o momento, ou ela vem, né, historicamente, ela é uma relação de desconfiança, né, por vários motivos, né, pela estrutura tributária que a gente tem, pelo arcabouço, né, legislativo e tributário que a gente tem, pelas inseguranças jurídicas que existem. Então, o que eu digo assim, hoje ainda temos uma relação de insegurança no tratamento entre contribuinte e fisco. Ou seja, muitas vezes o contribuinte não quer passar uma informação, ao mesmo tempo ele tem a visão de que a Receita vai lá e vai autuar e não vai entender, e não vai querer entender a situação específica dele, e tem medo de declarar alguma informação, e algumas vezes a mão pesada novamente do fisco em no envio de obrigações acessórias. Tal. Então isso cria um ambiente, eu diria, novamente de falta de transparência no Brasil. A gente percebe, né, ao mesmo tempo, o fisco brasileiro com muito acesso à informação, o que é uma coisa, talvez, o Brasil é um dos principais países, quando a gente pensa em obrigações acessórias, né, quando a gente pensa no SPED, EFD contribuições, SPED fiscal, a gente percebe que o fisco tem muito acesso às informações. A gente, de certa maneira, é transparente nesse aspecto. Mas quando a gente sai
dessa relação e ver da relação no dia a dia com as empresas, a gente percebe uma falta realmente de confiança, diferente do que acontece muitas vezes em outros países, em que é super natural, por exemplo, a empresa sentar com as autoridades fiscais e preparar um ruling, né, uma normativa específica, considerando o caso específico de cada empresa, a situação que ela tem naquele momento. Então, o que eu quero dizer aqui é que eu concordo com você, Kirina, é um tema importante para as empresas brasileiras. A área tributária, na nossa avaliação, né, e até quando a gente pensa, por exemplo, em informes não financeiros, né, decorrentes aí do GRI, do GRI, a área tributária tende a ser relevante e tende a ser material. Né? Dificilmente uma empresa, a área tributária não é relevante e não é material. Então, é importante as empresas cada vez mais, né, se preocuparem, né, no sentido do que elas estão, como é que elas estão tratando com tributos, porque os stakeholders, o mercado em geral, ele está cada vez mais interessado, né, na maneira como ela vem lidando com a área tributária. E aqui... Você poderia até fazer um outro comentário que você falou do desconfiança, a relação de desconfiança, e eu pensei acho que tem várias formas esse processo de transparência fiscal. Você acredita que ele cria um vínculo melhor de confiança entre as empresas e a autoridade fiscal, e isso gera benefícios para as empresas? Eu não tenho dúvidas disso, Kira. Por quê? Porque algumas vezes o importante quando a gente pensa em transparência fiscal, também as empresas elas assumirem uma narrativa, né, em temas tributários. O que a gente percebe algumas vezes as empresas elas acabam ficando muito na passividade ou na falta de esclarecimento, né? Então, por exemplo, um incentivo que determinada empresa tenha. E a gente sabe que hoje, né, muitas empresas brasileiras elas têm muitos incentivos estaduais, municipais e até decorrentes da União, né, federais. Só que algumas vezes ela tem aquele incentivo, não é necessariamente ou só por causa de um ganho fiscal, né? Ela pode construir, né, uma narrativa no sentido de demonstrando que aquele incentivo é relevante para a sociedade onde aquele investimento está sendo feito, em que aquele investimento está gerando empregos, aquele investimento está contribuindo, né, com a economia local. Então, existem maneiras, né, também da empresa assumir um protagonismo nessa discussão tributária, né, e não só, né, eu diria assim, ficar algumas vezes em questionamento, por que estou usando aquele incentivo? Não é só por causa do ponto de vista fiscal, existem outros aspectos também que a gente sabe que envolvem uma discussão, por exemplo, de incentivo fiscal. Um outro exemplo aqui, a gente tem, né, nossos colegas aqui da Incentivo também para tratarem melhor, os próprios, as leis incentivadas, né? Quando a gente vê, e o Brasil possui, né, um arcabouço bem robusto de leis incentivadas, eles permitem com que as empresas obtenham algum incentivo fiscal e possam destinar, né, aquele tributo que seria pago para uma agenda social, para uma agenda ambiental. Eu não quero falar muito aqui, porque o Douglas e a Lori vão comentar melhor, mas aqui eu não queria deixar de comentar aí que também, novamente, a relevância dos tributos aí nessa agenda ESG como um todo. Um aspecto interessante que eu queria compartilhar com vocês, no ano passado, essa foi uma pesquisa de 2022, a gente fez uma pesquisa, até porque essa temática de tributos na agenda ESG e de transparência fiscal, ela ainda é uma temática incipiente, né? Na nossa avaliação, a gente percebe que esse tema novamente vem ganhando relevância, mas ainda é relativamente novo. E aí a gente fez algumas perguntas para várias empresas e a gente teve aqui resultados bem interessantes, eu queria compartilhar alguns com vocês aqui, né? Não é muito o nosso foco aqui, mas só comentar a questão de 45%, por exemplo, das empresas divulgaram que elas têm um compromisso de descarbonização.
Naturalmente, na medida que elas têm esse compromisso, elas vão precisar de incentivos, né, para acelerar e para atingir essas metas. Então, 81% delas consideram os incentivos fiscais relevantes ou muito relevantes para a implementação de práticas ESG. Isso é um dado muito bacana, ou seja, na medida em que a gente pensa numa política fiscal que incentive, né, desculpe até a redundância da palavra, mas incentivos fiscais, né, para, por exemplo, auxiliar a descarbonização, talvez as empresas e as organizações de maneira geral consigam, né, atingir mais rápido os seus compromissos. Um aspecto interessante dessa pesquisa é que 75% não publicam informações tributárias nos seus relatórios de sustentabilidade. Isso é um aspecto interessante, né? O que a gente percebe ainda hoje? Muitas empresas, e aí empresas de capital aberto, e mesmo empresas de capital fechado, muitas delas possuem o seu relatório de sustentabilidade, o que é muito bom, né? O que é algo que talvez há alguns anos atrás, 5, 10 anos atrás, a gente não via. Hoje, muitas empresas publicam seu relatório de sustentabilidade. Mas, quando a gente olha do ponto de vista tributário, pouquíssimas, e aqui pela nossa pesquisa, né, 75% delas, não falam nada sobre tributos. Elas simplesmente não dão transparência sobre tributos no seu relatório de sustentabilidade. E aí, claro, é sempre uma questão de se avaliar, né? Faz sentido hoje, talvez, com essa preocupação, com cada vez esse awareness, né, cada vez maior da sociedade de maneira geral, dos consumidores, sobre transparência, as empresas não falarem nada sobre tributos nos seus relatórios de sustentabilidade, né? É um aspecto para quem está nos ouvindo aqui refletir um pouquinho. E, ao mesmo tempo, né, quando a gente pensa em relatórios de transparência fiscal, aí um número muito menor de empresas publicando o seu relatório de transparência fiscal, o que também nos parece que hoje, né, cada vez mais ganha relevância e importância. Interessante que a gente perguntou nessa pesquisa para os respondentes sobre questões reputacionais, né? E 94% dos participantes responderam que eles levam em conta a exposição de imagem e o risco reputacional na gestão tributária das empresas em relação a procedimentos e estruturas que resultem em redução do encargo tributário. Ou seja, hoje, né, ao se fazer uma reestruturação societária, tributária, ou se planejar, né, alguma atividade tributária, é sempre importante pensar nos seus riscos reputacionais e riscos de imagem, né? E 54% dos stakeholders estão exigindo mais transparência nas práticas tributárias. E a gente percebe que esse número vem aumentando cada vez mais. Na sequência aqui a gente traz uma linha do tempo da transparência fiscal. Eu não quero aqui entrar em detalhe, mas e depois, claro, todos aqui vão poder acessar essa apresentação, esses slides, mas é muito interessante ver a evolução, né? Cada vez mais essa evolução tem sido muito rápida, né? A OCDE, através né, do BEPS, ela vem puxando muito discussões sobre, por exemplo, o tributo mínimo global, sobre transparência fiscal, a União Europeia trazendo normativas sobre a necessidade das empresas informarem, declararem, fazerem, né, uma declaração de país a país, né, especialmente com relação a grandes multinacionais com operação, né, ao redor do mundo, do globo. A gente percebe, isso né, a próprios Estados Unidos trazendo normativas, e, claro, o que a gente percebe aqui é que cada vez mais esse tema sendo tratado, né, aí por cada país, jurisdições, como um tema relevante a ser endereçado. E aqui no meu último slide, que eu trago um pouquinho, eu gostaria de reforçar também, talvez um dos padrões, né, mais relevantes ou mais utilizados hoje em dia para fins de reporte não financeiro é o GRI, né, o GRI, Global Reporting Initiative, e em 2020 ele trouxe uma normativa, foi em 2019, mas válida a partir de 2020, que é o GRI 207. Então, hoje, a gente tem um GRI específico de tributos e que, novamente, a gente percebe que muitas empresas ainda não se deram conta desse GRI 207, apesar de usar o GRI, apesar de reportar, né, nos padrões do GRI,
acabam não reportando o GRI 207. E o GRI 207, ele trata sobre, ele é específico sobre tributos, né? Então, ele traz aqui a necessidade das empresas darem publicidade à sua abordagem tributária. Como que essa empresa está estruturada, né? Qual que é a sua estratégia tributária? Quais são os princípios tributários? Ao mesmo tempo, ela traz também aqui uma necessidade das empresas trazerem seus aspectos de governança tributária. Ao mesmo tempo, lá no 3, no 207.3, ela traz aspectos com relação, por exemplo, ao relacionamento com as autoridades fiscais e os stakeholders de maneira geral. E aí, no 4, traz também aspectos com relação à declaração país a país. E a contribuição tributária total, né, TTC, que é um aspecto também relevante quando a gente pensa em termos de transparência fiscal. Então, aqui, eu quis trazer muito rapidamente, né, um pouco aqui da evolução, mas eu diria que, e novamente, né, especialmente quando a gente olha as empresas brasileiras, muitas delas utilizam o GRI, e aí tem hoje um framework específico para tributos, que é o GRI 207, e a gente também pode falar em maiores detalhes numa outra oportunidade. Por enquanto é isso, Kiran. Legal, muito obrigado, Adler. A gente tem um vídeo para rodar agora sobre a parceria entre Price e Incentive. E aí vamos, acho uns 2 minutos e pouco. Está num momento muito particular da evolução da nossa sociedade quando a gente pensa em impacto social e impacto ambiental. A pauta ESG já parte do pressuposto de que há um passivo a ser saudado. Naturalmente, quem tem a capacidade, né, de saldar esse passivo é a iniciativa privada. As leis de incentivo, elas permitem que parte dos impostos sejam direcionados para diversas causas sociais. A iniciativa privada, com toda a sua capacidade de investimento, com toda a sua capacidade de gestão. Então, projetos na área de educação, na área de saúde, na área de pesquisa. Hoje, tributos são um componente importante na medida em que a iniciativa privada transfere para que o poder governamental execute toda a gestão social no sentido amplo da palavra. A complexidade em trabalhar com mecanismos de incentivo se dá pelo número de esferas que ele precisa passar para ser aprovado e também pela falta de letramento e de conhecimento. Hoje a Incentive está pautada numa tríade, né? Que são os projetos, os proponentes, as empresas e a sociedade. E nós não vivemos sem nenhuma parte desse triângulo. A PwC atua diretamente na dimensão da sua consultoria tributária, apoiando as empresas a comporem, a estruturarem os seus relatórios de transparência fiscal, no desenho das suas estruturas de governança tributária que possam ser divulgadas ao mercado de uma forma geral. A gente sabe muito bem medir o impacto que uma empresa deixa do ponto de vista financeiro. Nas STTEP nós gostamos de falar que a nossa responsabilidade não termina na tarefa. Eu preciso entender como esse projeto social está se desenvolvendo e como que na sua eficiência eu posso garantir melhores resultados. Talvez esse seja o meu maior sonho de ver isso se tornando uma realidade no Brasil e no mundo, é que as empresas se apoiem, porque não é uma empresa lutando contra a outra pela sobrevivência, a humanidade trabalhando para resolver os problemas sistêmicos que existem desde sempre, como a desigualdade, a fome, várias outras questões sociais que são extremamente sensíveis. Então, é pela cooperação, é pela soma, é pela contribuição numa forma em que 1 mais 1 nunca vai ser igual a 2. Legal, e acho que com aquela introdução do vídeo, acho que vou passar para você, Douglas. Olá pessoal, muito bom dia. Mais uma vez quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando de um tema que a gente é tão apaixonado. Eu sou um dos cofundadores aqui da Incentive,
sou o CEO aqui da startup. Para nós é uma honra poder fortalecer, né, e trabalhar em conjunto com a PwC, essa grande comunidade de solvers, né? A gente também se identifica com esse valor, com esse propósito, né, de resolver problemas complexos para gerar impacto. E a ideia aqui hoje é apresentar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa história e, na sequência, entrar em mais profundidade. Estou aqui também com a minha sócia, Lauren, que vai entrar na sequência para trazer mais informações sobre todo esse mercado e as oportunidades para que a gente possa somar forças nessa jornada de impacto. Então, fico muito contente aqui de estar com vocês. Eu vou dar início aqui na apresentação e lembrando que tem aqui o espaço para dúvidas, perguntas, para que a gente possa ter essa interação e ter um momento de troca também para que seja o mais rico possível para todos vocês. Então vamos nessa. A Incentive ela foi criada com um propósito claro de transformar impostos em impacto social. Essa é a nossa razão de existir. E naturalmente, todo o nosso trabalho tem um grande alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Para iniciar, eu vou contar um pouquinho da nossa história, né, do nosso impacto. Até hoje, a gente já ajudou a tirar mais de 500 projetos sociais do papel em todo o país. São mais de 1,5 milhão de vidas impactadas, 140 empresas que fizeram investimento incentivado através da nossa plataforma, somando aí mais de 250 milhões de reais direcionados para diversas causas, né? E a gente tem uma trajetória de muito trabalho, né? A gente passou por programas de aceleração, começando lá no campus da Google em 2016, passamos por incubadoras, também participamos de rankings e prêmios de startups, como o Scale Up da Endeavor, o programa de aceleração do BNDES Garagem. Estamos entre as startups mais promissoras do país. Recentemente também ganhamos um prêmio como empreendedor do ano da UI, e para fechar, né, esse ano, 2023, com uma grande conquista, a gente deu início a essa aliança estratégica com a PwC, que tem como objetivo trazer mais informações sobre os incentivos fiscais, fortalecer essa agenda que tem aí realmente um enorme potencial de transformação do nosso país, né? Então, quem quiser saber um pouco mais, pode jogar no Google, pesquisar um pouquinho, tem bastante informação que vai ajudá-los a entender aí sobre essa aliança, tá bom? Falando um pouquinho do nosso time, hoje nós estamos aí espalhados em todo o país, somos quase 100 colaboradores, tivemos rodadas de investimento, anjo e também uma rodada seed, e hoje a gente trabalha com as principais empresas do país e do mundo nessa jornada de transformação de impostos em impacto. Então são realmente empresas de grande porte, super exigentes, e a gente está aqui para ajudar nessa jornada para que vocês possam aí iniciar na empresa de vocês, caso ainda não atuem, ou profissionalizar e otimizar, caso já exista uma agenda em andamento, né? Aqui a gente adicionou algumas matérias e informações, depois vocês vão poder acessar, tem um hiperlink para cada uma delas para conhecer um pouco mais da nossa história também. E a gente gosta de trazer o porquê, né, o por trás, né, o que faz a gente acordar cedo e dormir tarde, realmente acreditar nesse propósito, né? A gente está num mercado ainda muito ineficiente, né? Apenas 40% dos projetos captam recursos, ao mesmo tempo que menos de 10% das empresas usam, né, todos os benefícios fiscais. Então, a grande pergunta que movimenta o nosso trabalho é, se tem projeto aprovado e tem dinheiro na mesa, por que essa conta não fecha? E é exatamente por isso que a gente vem desenvolvendo aí um ecossistema de soluções para trabalhar com todas as leis de incentivo fiscal, aqui trazendo um recorte, né, das federais, então cultura, esporte, o Fundo da Infância, Fundo da Idoso, também o PRONAS e o PRONON. PRONAS é para pessoas com deficiência, PRONON na área de oncologia, e a nova lei da reciclagem, que a gente vai falar mais a fundo na sequência, né? Mas e as empresas, né, dentro desse universo? Elas enfrentam diversos desafios, e vocês sabem muito bem disso, né? A complexidade tributária no Brasil ela é realmente fora da curva, e como que a gente consegue pensar em inovação tributária dentro de uma agenda super intensa, né? Então, diversos questionamentos surgem, né? Quanto que a empresa tem para investir? Quais leis eu posso utilizar? Como que eu vou selecionar esses projetos? Como que eu vou monitorar, né, e fazer a gestão desse portfólio? Como que eu posso acelerar meu impacto positivo? E, claro, como estruturar uma boa governança
e colocar isso em prática efetivamente. Então, pensando em tudo isso, a Incentive cria uma grande plataforma, né, um ecossistema de soluções para endereçar toda a jornada de investimento incentivado. Né? Como que funciona na prática? A gente começa com a nossa calculadora de potencial, onde a gente tem, de um lado, uma base de dados, hoje a maior base de conhecimento em leis de incentivo do país, onde a gente unificou ali as leis federais, estaduais e também municipais, e a gente faz o cálculo de potencial. E como que isso funciona? A gente faz o input dos dados tributários, né, e gera um relatório completo para mostrar para a empresa o quanto que ela tem disponível para investimento, né? Então, nas 3 esferas, federais, estaduais e municipais. Então, a ideia aqui é facilitar, né, essa curva de aprendizagem inicial. Pô, quais leis eu tenho? Fica muito intangível, quanto que tem na mesa, quanto que tem disponível. Então, aqui a gente desenvolve esse relatório, entende que tem ali X milhões de reais para investir e isso permite uma melhor visão e um planejamento muito mais robusto de como utilizar esse potencial. Né? Então, eu acho isso muito legal. E fico imaginando a reação das pessoas quando você mostra esse número para eles. Tipo, eu fico imaginando a reação de alguém quando você fala para eles. Então, você tem X milhões onde você pode investir em impactos sociais. Fico imaginando a reação das empresas quando você fala esse número. Ótimo ponto, e é muito bacana porque essa solução, a gente faz isso a custo zero para as empresas, porque ela é um insumo para que a gente possa captar recursos para os projetos, que é o nosso foco de trabalho, né? Então, muitas vezes a empresa fala, eu já uso as leis que eu conheço, né? E a gente fala, vamos fazer um double check, sem compromisso, né? E a gente faz esse estudo e descobre ali novos budgets, novos recursos, e claro, é muito bacana, e aqui a gente está dentro de uma comunidade muito focada dentro da área tax e da área financeira, então que essa área possa ser mais estratégica e protagonista nessa agenda. Então, ao levar essa informação para o restante da companhia, né, o time de sustentabilidade, o time ESG, o time de responsabilidade social fica feliz da vida, porque ganha um novo budget para trabalhar da noite para o dia. Estava lá fazendo milagre com um budget enxuto, de repente aparece um budget de alguns milhões de reais para fazer novos investimentos. Então, e é aqui que nasce, é na área tributária, é na área financeira que esse estudo precisa se iniciar. E aí, depois desse selo, né, da eficiência tributária, que a gente leva a seguir para todas as demais áreas, para que, de fato, a gente possa promover uma melhor utilização dos recursos e, naturalmente, contribuir para toda a agenda ESG. Né? Então, é muito bacana. Fica o convite aqui para as empresas que ainda não têm essa visão, e mesmo que tenha, para a gente fazer esse double check, como eu comentei, custo zero, é o nosso, é a porta de entrada, até porque faz parte do nosso propósito mudar a cultura do Brasil do uso das leis de incentivo. Como a gente comentou, menos de 10% das empresas estão utilizando. Né? Das 140 empresas que a gente fez o estudo, em todas elas, sem exceção, a gente encontrou algum potencial inexplorado. Então, fica esse convite, né, essa provocação, para que a gente possa, em conjunto, transformar impostos em impacto, tá bom? E uma vez que a empresa tem essa visão, você vai perguntar algo, Kylian? Desculpa. Não, isso fala, estou pensando, uau, tipo, vocês oferecem esse gratuito para, ou seja, só oferece gratuito para as empresas a oportunidade de fazer esta avaliação e potencial, de identificar potenciais benefícios para as empresas. Muito legal. Exatamente, cara. E uma vez que a empresa tem essa visão, descobre ali o budget que ela tem, a gente inicia a segunda etapa dessa jornada, que é entender onde que esse recurso vai ser aplicado. Né? Então, a gente tem hoje uma grande plataforma de investimento, né, que conecta os projetos e as empresas. Então, de um lado, a gente tem as diretrizes estratégicas, né? Então, o que é importante para essa empresa, o que de fato é relevante para ela, e do outro lado a gente tem os projetos para fazer esse match, né, para fazer essa conexão. Então a ideia é de fato trazer uma recomendação de portfólio alinhado a toda estratégia. Temos soluções hoje para que a empresa possa unificar, né, estruturar todo o recebimento de projetos e ter uma gestão transparente de todo esse pipeline. Então, projetos recebidos, projetos classificados para o processo seletivo, que estão alinhados com a estratégia, que vão para avaliação, aí, eventualmente, de um comitê e até chegar na seleção final
desse portfólio com uma visualização de toda essa jornada. Eu acho que é bacana também destacar que hoje a gente tem o maior portfólio do país, então a gente também recomenda projetos que já estão no nosso portfólio utilizando inteligência artificial e através do nosso time de especialistas, né? Hoje a gente tem os principais projetos e proponentes aí de todo o país, um time bem dedicado para contribuir, né, trazer esses projetos que geram uma relevante transformação social, mas também ajudar na diversificação do portfólio. Então, muitas empresas hoje buscam investir na região norte, por exemplo, nas regiões no interior do Nordeste. Então, a gente também tem um portfólio bem amplo nesse sentido, que permite investir nos maiores projetos do país, mas também diversificar o seu investimento nas regiões que mais precisam, né? E um ponto bacana é que a gente não apresenta só o projeto certo, a gente busca levar total segurança para essa jornada. Então, para ser cliente hoje da Incentive, né, no caso dos projetos, eles precisam ser aprovados no nosso due diligence. Então, um trabalho bastante profundo aí, com a avaliação de todos os documentos do proponente, do projeto, CNDs, e também uma análise do risco reputacional para identificar se de fato está tudo ok. E por fim, com essa lógica, a gente tem o ranking de projetos, né? Então, uma vez que a gente tem o pipeline receptivo e essa recomendação, a gente gera um ranking de projetos de acordo com a estratégia para que a empresa possa tomar a sua decisão. E claro que isso, para funcionar bem, precisa ter uma boa governança. E aqui tem uma boa notícia, né? A gente, para definir as regras do jogo, de como que vai se dar as etapas desse investimento incentivado, as diretrizes, o investimento, o papel de cada uma das áreas, qual que é a responsabilidade do time tributário, do time jurídico, do time de sustentabilidade, assim por diante. Existe um documento que se chama Regimento Interno e que a gente está oferecendo isso em conjunto com a PwC. Então, é um novo produto que nasceu na área Tax ESG para que a gente possa apoiar as empresas nessa estruturação inicial. Pô, eu quero usar as leis de incentivo, mas não sei ali qual que é o processo, qual é a função de cada área. Então, esse documento vai deixar isso muito claro e já avançando aí para usar uma boa governança para toda a jornada do investimento socioambiental. E depois disso, uma vez que a gente calcula o potencial e constrói um portfólio, a gente vai para a nossa última etapa, em que a gente tem um software de gestão pós-investimento, né? Então, todo o portfólio em um único lugar. Então, a gente tem ali as contrapartidas, os entregáveis, métricas e indicadores para poder acompanhar. E tem uma novidade super legal, a gente participou de um programa de aceleração do Google para criar uma inteligência artificial que resolve um dos grandes gargalos, que é a identificação de métricas e indicadores que devem ser monitorados. Então, imaginem o seguinte, antes a gente fazia como uma consultoria, então a gente estudava a estratégia da empresa, lia o projeto inteiro, 40, 50, 60 páginas, e recomendava métricas e indicadores pautados em várias possibilidades, o próprio GRI e outros catálogos aí de métricas e frameworks de monitoramento. E a gente desenvolveu uma IA em que a gente joga o projeto lá, 50, 60 páginas, a IA lê o projeto e recomenda automaticamente aquilo que pode e deve ser mensurado, transformando em um trabalho de 4 dias em 15 segundos. Então a gente está bem contente com esse resultado e é isso a etapa inicial para que a gente possa depois ter a transparência desse portfólio. Então todo o resuminho dos projetos, quais são as contrapartidas, o status de cada um deles. E essa ferramenta também pode ser entendida como um investimento social, visto que sobe a régua de todos esses proponentes, né? Promovendo uma melhor governança, uma melhor gestão e contribuindo para a sustentabilidade financeira. Temos já grandes cases de sucesso com esse software, inclusive a honra aí de trabalhar com a PwC nessa jornada. E concluindo, a gente tem uma área mais estratégica de inovação social para co-criar projetos e programas sob medida, né? Então, basicamente, a gente parte de uma dor social buscando uma solução para aquela dor que possa ser financiada via lei de incentivo. Então, um exemplo bacana da B3, em que ela tinha o intuito de fortalecer a educação financeira. Nos procurou, a gente fez todo um processo de cocriação com B3 Social, B3 Educação, e chegou em uma proposta de criar o primeiro museu aí da Bolsa de Valores do Brasil,
com um baita plano educativo. Então, visitas de escolas públicas, todo um trabalho de educação sobre a cultura da Bolsa de Valores, cultura de investimentos. Então, um trabalho muito bacana que traz, de fato, uma educação complementar para as escolas públicas de todo o município de São Paulo e região. Então, um projeto muito legal. Um outro exemplo que a gente gosta bastante na área de formação de jovens em tecnologia, e nesse caso a BRQ buscava contratar profissionais também com critérios de diversidade, então foi inscrito um projeto em lei para capacitar esses jovens nas stacks ali de tecnologia para que a empresa pudesse depois gerar essa oportunidade de emprego que é tão importante, né? Então, muito bacana. E para concluir, dentro dos nossos programas especiais, a Sul América é nossa cliente e ela fez uma operação financeira estruturada, né, uma debênture atrelada a metas ESG, levantou aí 1,5 bi e o grande objetivo dela era levar saúde emocional para mais de 150 mil pessoas. E o nosso papel nesse sentido é ajudar a empresa no atingimento dessas metas e, claro, no acompanhamento de todos esses resultados com o nosso software para que ela possa depois reportar no mercado com todos os dados rastreáveis e com total transparência. Então, muito bacana poder fazer parte de grandes iniciativas como essa que tem uma meta estratégica voltada aí para o impacto social ou ambiental. Aqui é só um dos cases, mas também uma frente muito bacana para a gente atuar em conjunto. E aqui eu fecho a nossa apresentação fazendo esse convite, né, para todos vocês, para que a gente possa trabalhar juntos, transformar impostos em impacto e, sem dúvida alguma, ter um gostinho especial. A área tributária ela é muito complexa, mas esse trabalho ele traz um propósito, ele traz um resultado que é muito gratificante depois de todo o trabalho de estudo, de implementação e de execução. Quando a gente visita um projeto social e vê na ponta que aquele projeto foi de fato realizado e só está acontecendo graças a esse trabalho de uso eficiente dos impostos, é realmente algo muito gratificante, muito poderoso. Então fica aqui o convite, que em breve vocês tenham esse case de sucesso para compartilhar também na empresa de vocês. Obrigado, Kira. Douglas, Kira, se me permite, aqui acho que só fazer um comentário aqui também, acho que reforçando, né, que a gente tem falando da importância dos tributos na agenda ESG, né? Então, acho que quando o Douglas aqui, né, trouxe um pouco da sua apresentação, mas é muito bacana ver, né, como a área tributária pode ter um protagonismo nessa agenda. Então, como, através de uma legislação que incentive, né, as empresas a destinarem seus tributos, as empresas podem contribuir, né, com essa agenda, com a agenda social, com a agenda ambiental, e essas leis incentivadas, elas podem contribuir, né, com a agenda ESG de maneira geral. E aí, novamente, trazendo aqui, e muitas vezes os profissionais, né, da área tributária, financeira, não percebem isso, né, como, por exemplo, os tributos podem auxiliar, né, as áreas ESG, as áreas de governança, responsabilidade social, na agenda ESG como um todo. E a Incentive aqui, né, tem auxiliado muitas empresas em operacionalizar, né, essa destinação, esses patrocínios, através de leis incentivadas. Perfeito, Adler. É muito, muito bacana trazer isso e acho que para fechar, até fazendo um gancho, né, a gente vai aprofundar um pouco no assunto com a Eloren, que também é cofundadora aqui da Incentive, e ela tem uma fala muito bacana que traz, se existe a liberdade de escolha para que as empresas decidam, né, como usar os seus impostos, naturalmente nasce a responsabilidade para que isso seja bem feito. Então, a liberdade está muito amarrada com a responsabilidade. Então, fica essa provocação, né? Não é só uma questão de querer ou não fazer, é uma questão de que essa responsabilidade existe, né? A gente precisa olhar para isso com carinho, para que esse recurso seja aplicado de forma eficiente e transparente, né? Então, é um desafio, e é exatamente por isso que a gente criou a Incentive, e a gente está muito contente aí com essa aliança com a PwC, que fortalece muito esse movimento de transformação dessa cultura do uso de incentivos fiscais no Brasil. Uau! Estava escutando isso e pensando
todo o trabalho que deve dar por trás disso. Lauren, temos algumas perguntas para você sobre o processo. Existem no Brasil muitos programas de incentivos e você pode falar um pouco sobre os tipos de incentivos fiscais se alguns são federais, se alguns são estaduais, municipais, você dá um pouco de sabor sobre esses incentivos? Claro, vamos lá. Obrigada, Adlen, obrigada, Kirian, obrigada, Douglas. É um prazer estar aqui, né, trazendo esse conteúdo para vocês. E, de fato, é bastante desafiador, né, processar todos os caminhos para o uso dos incentivos fiscais, mas também é muito gratificante, porque quando as áreas tributárias se dedicam, estão com seus esforços direcionados, o impacto é extremamente positivo. E dentro do nosso cenário nacional, a gente tem as leis federais, né, com o tributo de direcionamento de IR das empresas de lucro real. No âmbito estadual, a gente segue com as empresas contribuintes de ICMS, então a gente tem aí vários estados com leis direcionadas para cultura, esporte e alguns estados para inovação. E no âmbito municipal, todos os contribuintes de ISS e IPTU. Aí, dentro do território nacional, temos leis direcionadas para os dois tributos, né, para os contribuintes, mais outras que direcionam apenas para o ISS ou IPTU. Todas as leis municipais, elas possuem os orçamentos, né, desses mecanismos, das leis de incentivo, publicado na lei orçamentária do município. Então, a gente consegue fazer essa fiscalização. Muitas vezes, a empresa contribuinte, ela está preocupada ali no cálculo que precisa pagar mensalmente desses tributos. Mas a gente precisa ter esse hábito de identificar quais são os orçamentos que aquele município está direcionando para cada programa. E a gente consegue ter essa visualização, né, no Diário Oficial, de acordo com a publicação do orçamento anual ali do município. E você pode nos falar um pouco sobre o potencial espaço para as empresas brasileiras aproveitarem mais os incentivos fiscais? Sim, é importante a gente fazer essa identificação, né, calculando o potencial de cada empresa, né, e as suas contribuições. Pode repetir a pergunta, por favor? Isso. Sobre a possibilidade das empresas brasileiras aproveitarem mais desses incentivos, porque pode até ser que as empresas que nós estamos escutando têm incentivos, mas conforme a gente escutou de Douglas, acho que em todos os casos foram identificados outros benefícios que poderiam ser aproveitados e talvez é surpreendente que existe tantos incentivos, talvez devido à natureza, o volume de incentivos que existe no Brasil. Perfeito. Geralmente, as empresas elas ficam focadas no maior volume, né? Então, algumas leis, as federais, por exemplo, a Federal de Cultura, dá uma oportunidade de direcionamento de até 4% do imposto pago. E é importante a gente ressaltar aqui que as leis de incentivo, elas são um orçamento que a empresa já iria direcionar ao governo, né? Então, iria pagar 100% ao governo e ela tem essa opção de direcionar via esses mecanismos. Então, é um orçamento a mais para conseguir ter esse impacto positivo. Como as empresas acabam focando no volume maior ali, que é mais otimizado, acabam não fazendo um mapeamento tão minucioso das oportunidades estaduais e municipais. Além disso, o mercado de leis de incentivo, ele vive em atualização. Então, por exemplo, o ano passado a gente teve a atualização da Lei Federal do Esporte, que permitiu o direcionamento de 1% do IR devido. E esse ano a gente consegue usar 2%. Então, a gente teve uma amplitude, né, no potencial de impacto que aquela empresa contribuinte que já direcionava poderia ter e para as novas empresas já direcionarem um volume maior. Além dessa atualização, esse ano a gente também prevê aí a publicação, né, dos projetos para
para a nova lei da reciclagem, que é uma oportunidade também das empresas de fomentar projetos que tratam resíduos. Então, é um benefício novo. E assim como existem as novas leis e as atualizações, também existem leis que não são atualizadas. Então, a gente vai tendo ali um mercado sempre em movimento, e é nesse suporte que a gente oferece para as empresas, trazendo todo o potencial que ela pode direcionar. Um dificultador também para as empresas não usarem todo esse potencial é a falta de clareza dos órgãos públicos em divulgar esses mecanismos e a operacionalização, porque geralmente a empresa, quando ela está executando ali o pagamento de seus tributos, ela faz o processo padrão, e para usar esses mecanismos a gente auxilia ali em quais períodos e qual o prazo para que seja realizado o direcionamento via esse mecanismo e depois efetivado o pagamento da forma no modelo padrão, né, nos prazos formais do tributo. E em termos dos projetos sociais, quais são os requerimentos para esses projetos sociais receberem os incentivos fiscais? Por exemplo, é trabalhoso para um ONG se preparar para atender esses requisitos? Para ser uma instituição proponente, né, que vai propor um projeto a ser financiado por um mecanismo de incentivo, isso vai variar muito da lei, né? Então depende do âmbito e depende ali dos critérios que o órgão público estabeleceu. Mas como proponente nós temos OCIP, né, OSP e organizações da sociedade civil. Também podemos ter até pessoas físicas, né, propondo projetos em alguns mecanismos, e agências privadas com fins lucrativos. Então, a gente pode ter desde hospitais, escolas, associações de bairro. A depender da lei, existem alguns critérios, né? Dentro da Incentive, a gente também tem um diagnóstico de crivos para proponentes, e nós temos essa parceria com eles, auxiliando em todos os processos ali de captação de recurso e realização efetiva dos impostos, do recurso. Acho que tem um complemento, desculpa, Kirian, perdão, só um complemento que eu acho que é bacana trazer, né, sobre os projetos, que é como uma construção de projetos tradicional, né? A gente tem a instituição social, né? O proponente ele vai construir esse projeto que é pautado ali numa estrutura textual, então resumo, objetivos, justificativo, por que aquele projeto é importante para a sociedade, toda a sua planilha orçamentária e toda uma lista de documentos necessários. Ele junta esses 3 pilares, submete, né, ao órgão competente para fazer a análise do projeto e a aprovação. Depois isso é publicado no Diário Oficial, seja do município, do estado ou da União, e existe uma abertura de conta para que ele receba esse recurso, faça a captação de recursos e depois faça a prestação de contas, né, para o governo, trazendo também transparência de como aquele recurso foi utilizado. Então, mais na prática, um pouquinho aqui como que funciona com essas instituições, só um complemento pontual. E é importante ressaltar também que todos os projetos proponentes que submetem, né, uma proposta em algum mecanismo de incentivo, ele precisa estar em conformidade, que isso é uma preocupação que as empresas têm, e aí o ciclo para aprovação desse projeto pode, né, demorar aí 3, 4, 5 meses, e as janelas para buscar a captação de recurso pode ser de 1 a 2 anos. Então, quando esse projeto ele é financiado por uma empresa, a Incentive volta a fazer essa análise de conformidade ali com a due diligence e também trazendo essa transparência para a empresa incentivadora. Então, nós auxiliamos e estamos juntos, muito próximo ao proponente, para dar todo esse suporte e acompanhar nessa jornada. Eu preciso confessar aqui que eu sou responsável por uma caridade que cuida de idosos, e enquanto vocês estão falando aqui, eu já estou pensando que na sequência eu vou entrar em contato para falar sobre a nosso projeto. Kirian. O Fundo do Idoso é o meu xodozinho, é a lei que
busca, né, capta recurso federal que tem menos desenvolvimento no território nacional, mas que precisa dessa força e dessa conscientização de toda a comunidade para ter mais projetos, mais fundos regulamentados, para a gente, de fato, impactar positivamente a vida dessas pessoas. Legal. E você pode nos falar sobre os tipos de projetos sociais que recebem esses incentivos fiscais? Bom, nós temos vários modelos de projetos, né? Projetos como o Fundo da Infância e da Adolescência, que são projetos voltados para o público dessa faixa etária, né? Então, ali, crianças de 6 meses até completar 18 anos. E esses projetos, eles podem ser de acordo com a necessidade local. Então, esses fundos fazem os seus editais direcionados para promover soluções para as dores sociais. Então, existem fundos que, em suas edições, publicam editais focados para cursos de capacitação de jovens, para reformas dessas instituições, e assim como projetos que visam gerar economia para as instituições, com aplicação de painel fotovoltaico ou reformas que vão otimizar ali a produtividade da instituição. Os projetos que são direcionados pelo Fundo da Infância e da Adolescência, ele tem uma variedade de categoria, podendo ser financiados projetos também culturais e esportivos, desde que o público que vai ser beneficiário atenda a essa faixa etária, né? Então, a gente depende muito das categorias que essa lei publica ali no seu edital. E é importante a gente trazer também que, às vezes, o público conhece ou já tem um pré-julgamento da lei de cultura, pensando que ela está estritamente direcionada para dança, teatro ou apresentações artísticas, mas essas leis, né, direcionadas à cultura, elas promovem também projetos de contraturno escolar, formação cidadã, e existem produtos secundários desses mecanismos para melhorar a qualidade de vida da região e fomentar a oportunidade para o público em geral. E aí, quando a gente trata de federal de cultura, municipal e estadual, a gente trata de uma categoria e não de uma faixa etária de pessoas. Legal. Perfeito. E eu acho que, Kira, um dado bacana assim, que a gente percebe nas conversas com as empresas é que geralmente existe uma visão pela primeira dimensão da lei, né? E quando a gente aprofunda, a gente vê muitas oportunidades. Então, eu quero apoiar a sustentabilidade, mas não tem nenhuma lei de sustentabilidade. Mas dentro das leis existem projetos de formação em sustentabilidade, de capacitação, de conscientização e vários outros temas. Eu quero apoiar um projeto na área da saúde, tem nas alas pediátricas, alas geriátricas, então tem muita oportunidade bacana, então fica esse convite, mesma coisa, não tem formação de jovens em tecnologia, não tem uma lei para isso, mas dentro das leis é possível encontrar um caminho, né, para formar jovens e fazer esse trabalho dentro dos parâmetros. Então, quando a gente entra num detalhamento, a gente descobre que muitas causas podem ser investidas através das leis de incentivo. Legal, excelente. E quais são os tipos de empresas que podem investir nesses projetos sociais? Bom, as empresas, né, que estão no lucro real, elas podem usar as leis federais, né? Para as leis estaduais, são as empresas que estão no lucro presumido. E estaduais e municipais, as contribuintes de ISS/IPTU. Então, apenas as empresas que estão ali enquadradas em lucro real e contribuindo, né, com o IR, consegue direcionar para os mecanismos aprovados em âmbito federal, né? Que aí a gente tem um grande volume e potencial de direcionamento. As que estão no lucro presumido vai depender do estado que elas estão contribuindo com o ICMS, né? E aí a gente faz todo esse levantamento dentro da calculadora de potencial para otimizar, porque a gente identifica que a maior dificuldade de acessar o potencial desses mecanismos é a falta de conhecimento das empresas, que dificulta o caminho para incentivar iniciativas que transformam a vida, né, a realidade daquela região. E aí a gente consegue otimizar esse processo oferecendo a nossa calculadora de potencial. Legal.
Então, o calculadora talvez seja a principal forma que as empresas podem conhecer melhor esses projetos sociais. E vocês oferecem essa calculadora gratuitamente para quem tiver interesse. Isso, o potencial que elas vão ter para direcionamento, né? A gente sempre faz esse cálculo baseado na contribuição do ano anterior, e a empresa faz essa estimativa e a gente constrói junto esse cenário de direcionamento de impostos. Legal. E como que as empresas devem definir sua forma de atuação social? Por exemplo, as empresas devem ter ações sociais vinculadas com suas missões? Eles podem fazer isso? Sim, as empresas elas precisam começar a analisar, identificar o seu potencial, né, para ter ali a oportunidade, e aí depois a gente passa por um caminho de fazer uma matriz de materialidade, que vai dar fomento para a gente desenhar diretrizes estratégicas que vão contemplar as suas localidades e o objetivo do seu core business ali, o impacto que ela deseja gerar. Então, por exemplo, existem as empresas de tecnologia que buscam a formação de jovens em tecnologia, as empresas do mercado de energia que buscam eficiência energética. Então, a gente vai buscar caminhos para fomentar e trazer projetos direcionados com a materialidade ali da empresa. E assim a gente faz o nosso algoritmo indicando projetos, né? Encontrar projetos alinhados com a diretriz de investimento das empresas é a nossa paixão, é um grande desafio, porque quando a gente entende o potencial, né, das empresas e faz esse match com as organizações proponentes, é muito gratificante entender o volume de vidas que a gente vai impactar e como vai ser bem aplicado o imposto. Então, a empresa ela vai compor a sua estratégia de investimento, que irá nortear a definição, né, ali da pontuação dos projetos que ela vai escolher incentivar. Legal. E você pode nos dar alguns exemplos das ações sociais que as empresas conseguem fazer vinculadas com sua missão? Tem um projeto super bacana que eu considero efetivo, porque dentro do Fundo da Infância e do Fundo do Idoso, a aplicação de painéis fotovoltaicos em creches ou hospitais. Então, a empresa do mercado de energia, ela consegue financiar projetos com essa finalidade e fazer um investimento de 1 ano, com direcionamento de parte do seu imposto que iria para o governo, e gerar um benefício para aquela organização de eficiência, né, de economia em custos com energia por 5 e 10 anos. Então, é um projeto que vai ali deixar a empresa, o proponente, com maior sustentabilidade financeira para investir em outros projetos, né? Nós também temos projetos, empresas com mercado de esportivo que fomentam e tornam mais acessível o esporte para a comunidade, reduzindo ali a vulnerabilidade social, as crianças, reduzindo os gatilhos para a criminalidade. Então, a gente também tem muito projeto focado em esporte para a educação, para formar cidadão e gerar mais oportunidade para o público em geral. Legal. E talvez finalmente, você, para uma empresa que atualmente, por exemplo, não faz investimentos via incentivos fiscais, qual que você considera como sendo o primeiro passo para avaliar essa alternativa? O primeiro passo é a gente fazer esse cálculo, né, de quanto que a empresa está contribuindo em todas as esferas, né, se é tributada ali no lucro real, a gente consegue fazer o cálculo para as federais e se é contribuinte ICMS estaduais e municipais. E sim, a gente tem empresas que estão contribuindo aí nas 3 esferas. Então, a gente identifica esse potencial, desenha um planejamento de curto e médio prazo para a aplicação das leis que estão vigentes do ano, e vamos gerando meta, e vamos gerando ali objetivos a serem alcançados. O importante é ter várias áreas da empresa
dentro desse projeto para direcionar impostos. Então, é muito importante também a empresa incluir isso como uma meta. Eu, né, com toda a minha experiência aí de 7 anos e relacionamento com as empresas, eu percebo que o bom uso dos recursos fiscais, ele se dá muito por um squad de trabalho interno da empresa e quando a empresa leva com seriedade, se tivermos potencial nesses mecanismos, o nosso objetivo é direcionar 100%. E como será direcionado? Então, a gente faz auxilia em todo esse processo, né, trabalhando ali junto com as áreas para dar toda a segurança e indicando os projetos e fazendo esse relacionamento com as instituições proponentes que precisam e estão aguardando por esse potencial e por essa força-tarefa de direcionamento de impostos. Legal. A gente tem bastante perguntas aqui e aí, aproveitando, tem uma pergunta aqui, se a Incentiva também, é de Clovis Pereira, se a Incentiva também dá suporte para organizações sem fins lucrativos já existentes para poder enquadrar seus projetos sociais dentro dos requerimentos legais para estar aptas a receber os incentivos a eles destinados por empresas. Aí eu não sei se dentro dessa... tá bom, o Douglas se daria para responder essa aqui, se dentro desse aspecto vocês até ajudam as entidades, tipo, as entidades sem fins lucrativos a buscarem esses incentivos também. Sim, eu posso responder. Nós fazemos o diagnóstico de proponente, né, porque com esse crescimento do mercado e todo esse fomento, né, pelas leis de incentivo, tem muitas instituições que já trabalham com algumas categorias e públicos e não usam dos mecanismos, né? E a gente faz esse diagnóstico fazendo uma análise documental para identificar quais mecanismos essa instituição poderia propor projetos. Legal. Tem uma outra pergunta aqui de Eliane Aruja Rocha, perguntando: as empresas classificadas como Simples Nacional são beneficiados pelos incentivos fiscais? Só se contribui com o ISS e IPTU. Legal. Legal. Então, tem outra aqui de Emília Ferreira. Qual a área, seja cultura, educação, saúde, etc., que possui maior volume de projetos sociais atualmente? Atualmente é a cultura, né? Porque é a lei mais antiga, que tem maior mercado aí, experiência. Então, a cultura é o maior volume de projetos e também a que tem o maior orçamento da Receita. Legal. E aí todo mundo quer ganhar chocolate, hein? Exatamente. Eu estou vendo que toda semana a gente manda chocolate. Só que a nossa regra é que quem ganha é que quem faz mais perguntas, que não ganhou chocolate ainda, porque aí tem... tem sempre os fãs, entendi. Exatamente. Aí tem uma outra pergunta aqui de Leandro Cardoso, perguntando: existe algum curso disponível para capacitar os contadores para entender e operar os fundos de incentivos, por exemplo, criança, esporte, idoso, no lucro real? Eu, pessoalmente, não conheço, tipo, em termos de um curso para contadores, a não ser que os eventos que a gente faz aqui, porque em termos de treinamento mesmo, para explicar para os contadores de empresas, de curso de treinamento, pelo menos eu não conheço, tipo, fora aquelas que a gente faz. Quando a gente identifica o potencial de direcionamento das empresas, a gente oferece um fluxo, né, administrativo contemplando ali os prazos do mecanismo de incentivo, cruzando com prazos da empresa, né? Porque cada empresa ali tem um processo e as suas diretrizes internas de operacionalização, e aí a gente faz esse match para dar esse suporte, esse direcionador para a empresa. Então, a gente oferece esse suporte para a empresa direcionar os impostos. Legal. Tem outra pergunta aqui de Fernanda Matiak, perguntando: a Incentivo consegue
fazer a indicação de projetos de ISS, QN, EPTU e outra era ETBI. Então, tem incentivos, projetos nessa área? ISS e IPTU, atualmente a gente está com a lei de BH, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, teve alguma especificação de cidade que ela perguntou? Não, mas pelo fato que você já citou os principais 3, espero que já cobriu o caso. Por exemplo, o Rio de Janeiro, ele trabalha só com o ISS, então é uma lei dedicada para a arrecadação do ISS. Já em São Paulo, pode contribuir com o ISS e IPTU, então tem essa flexibilidade, né? Então, a empresa que contribui com os 2 impostos, ela pode direcionar os 2, inclusive. Legal. E tem uma outra pergunta aqui de Rosaline de Oliveira, que está perguntando sobre, para a gente falar um pouco sobre a lei do bem. Não sei se quiser uma breve descrição, mas talvez esse aqui é mais uma lei de incentivo dentre das várias outras que a gente tem. Isso, a lei do bem é uma lei que é de pesquisa e desenvolvimento ali, né, que a empresa precisa seguir com vários crivos, e aí todo o volume de investimento investido nesse processo, depois de comprovado, ela consegue abater o pagamento do imposto. As leis sociais que a gente está trazendo aqui são leis que não permitem o abatimento do imposto. É uma oportunidade de direcionar parte do imposto que você já iria pagar. Tá? Então, são outros benefícios fiscais, mas, por favor, quem gostaria de me complementar? Elória, acho que complementando, né, realmente, assim, a lei do bem, né, ela é aplicável para as empresas que estão no lucro real, né, e tem lucro fiscal, e ela permite, de fato, né, a lei 11.196 permite que as despesas, né, com melhorias no processo, inovação tecnológica, elas sejam abatidas, seja feita uma exclusão adicional no cálculo do imposto de renda. Então, do ponto de vista, o legal acho que de comentar, assim, do ponto de vista também ESG, a gente vê a lei do bem, a lei de inovação tecnológica, né, uma lei bastante importante que auxilia as empresas do ponto de vista até na temática ambiental, né, e ele tem um foco disso, de eficientização também tecnológica, diminuição de resíduos ambientais, melhoria, né, por exemplo, de motores, motorização, motores menos poluentes. Então, a gente enxerga, né, a lei do bem como uma lei, um chamado green incentive, né, um incentivo verde que pode ter um papel também bastante interessante aí, do ponto de vista ambiental, né? Legal. Hadley, talvez essa próxima pergunta seja para você, de Marcelo Fusco, perguntando o que mais incomoda o contribuinte é a dificuldade de ver o resultado efetivo dos recursos destinados aos incentivos. Dada essa dificuldade, como demonstrar ao mercado que a empresa está destinando os recursos de impostos dentro do contexto sustentável da agenda ESG? Eu acho que essa é uma preocupação, né, sempre importante e latente, né? O que eu diria aqui, a vantagem, né, eu diria assim, as empresas, né, todas têm que pagar tributos, né? Todas pagam tributos, todas estão nesse ambiente complexo, eu diria até caótico algumas vezes, né, da área tributária, existe aqui uma possibilidade na nossa avaliação das empresas terem um maior protagonismo nessa agenda, através, né, mostrando, né, compartilhando, publicando o que ela tem feito do ponto de vista tributário, o quanto que ela está pagando de tributos, porque algumas vezes o consumidor não sabe, o mercado geral não sabe, por exemplo, que aquela empresa está pagando X milhões, né, de tributos, recolhendo X milhões de ISS, ICMS, imposto de renda.
Então, é uma maneira de mostrar, né, para o mercado, trazer essa agenda e também mostrar o quanto que ela tem, por exemplo, contribuindo, até reforçando aqui, né, na temática de leis incentivadas, também mostrar para o mercado de maneira pública, né, o quanto que ela tem destinado de recursos, e isso auxiliando novamente na temática ESG. Então, eu acho que aqui também, claro, cada empresa tem sua peculiaridade, tem seu momento, tem suas preocupações e sua estratégia. Por isso é tão importante também, na nossa avaliação, fazer essa reflexão, né? Qual é a estratégia tributária da minha empresa? Será que eu sou mais arrojado, menos arrojado? O que eu faço com os riscos tributários? Como é que eu reporto os riscos tributários? Ou quais temas existem que podem gerar alguma mídia negativa, alguma preocupação do ponto de vista de questionamento, né? Se aquela estrutura que existe, se aquele incentivo que é utilizado, ele pode, por algum motivo, ser questionado. Então, acho que é por isso que é tão importante se fazer essa reflexão, né? E formalizar, novamente formalizar isso, essa estratégia, para que quem está dentro da empresa saiba, né, e que essa estratégia esteja alinhada com a estratégia da empresa, porque muitas vezes também a gente percebe, né, uma coisa é a estratégia do head de tax, da área tributária, do gestor tributário, outra coisa é a estratégia da empresa, que muitas vezes podem ser conflitantes, e eu diria assim, não é incomum isso acontecer. Então, é importante, né, esse alinhamento entre estratégia da empresa e estratégia da área tributária, por exemplo. Legal. E você pode nos falar um pouco mais sobre esse conceito de transparência fiscal? É a mesma coisa que ESG Tax, e esse conceito é novo, foi trazido pela onda ESG ou já existia, por exemplo? Legal. Eu diria assim, o conceito de transparência fiscal, ele é um braço, né, do conceito que a gente chama, né, aqui na PwC, de Tax ESG, e tributos dentro da agenda ESG, né? A gente entende que a transparência fiscal, ela faz parte dessa agenda ESG. Por quê? Porque quando a gente pensa na temática ESG, o pilar de transparência, ele é um pilar central, né? As empresas dando transparência de maneira geral, né? E aí, quando a gente pensa na parte tributária, dar a transparência ao que é feito com os tributos, como ele é gerido, o quanto que é recolhido, qual a estratégia da empresa, qual a estratégia tributária, qual que é o relacionamento com o fisco, quais incentivos que a empresa possui, você está trazendo transparência, né? E por que surgiu isso na área tributária? Especialmente, eu diria assim, essa discussão não é nova, eu diria ela deve ter aí uns 15, 20 anos quando ganhou força. Ganhou força na Europa, especialmente com o crescimento, né, das big techs, crescimento de empresas multinacionais com estruturas societárias ao redor do mundo, e aí gerou-se uma discussão, primeiro com relação à moralidade fiscal, né? Especialmente os planejamentos tributários que envolvem, né, paraísos fiscais ou estruturas societárias que fazem muitas vezes com que, apesar da atividade econômica, dos clientes, do consumo, por exemplo, estar num país, a tributação está em outro lugar, num local de baixa tributação. E aí se discute, né? Pode até ser legal, mas é moral, né? Uma empresa que está tendo uma atividade econômica naquele país, não deveria contribuir de uma maneira justa, né? Porque, como a gente viu aqui e tratou, né, tributos, eles não deixam de ser talvez uma das principais contribuições de uma empresa à sociedade. Então, discussões como essas, que não existe um certo nem um errado, né, porque há uma certa subjetividade nisso, e cada caso há um caso, há espaços para interpretações, mas aí surgiu, né, a necessidade de ter mais transparência, né, das empresas publicarem, por exemplo, suas estruturas societárias.
as empresas publicarem quanto que elas estão pagando de imposto de renda ou alíquota efetiva nesses países. Então, a discussão da transparência fiscal ganhou força, especialmente em decorrência dessas discussões que aconteceram em razão desses planejamentos tributários agressivos que faziam com que, novamente, empresas pagassem uma alíquota efetiva de imposto de renda muito baixa, apesar de serem muito lucrativas ou poderem, né, tributar no seu país de origem a uma alíquota maior, mas na prática acabavam pagando muito menos do que talvez poderiam, né? E se pode nos falar um pouco sobre a diferença entre o que as empresas hoje são requeridas a reportar, por exemplo, via o DVA, e o que as empresas poderiam reportar nesta área de tributos? Perfeito, Kiran. Esse é um aspecto interessante, né, de comentar. Como tudo, né, há um processo de amadurecimento e de evolução. Quando a gente olha do ponto de vista tributário, né, a gente percebe, sim, uma evolução, né, na regulamentação, do ponto de vista de transparência fiscal, né, mas ainda, essencialmente, ele é uma temática, eu diria assim, ele não é um disclosure obrigatório. Quando a gente, por exemplo, pensa no GRI, né, ele é opcional e as empresas, quem adere acaba publicando, mas não deixa de ser uma publicação voluntária no Brasil. Tá? O que acontece no Brasil? Né? A gente tem, por exemplo, alguma regulamentação com relação à declaração país a país que já existe e está lá na declaração de imposto de renda, na ECF, e os contribuintes. Há um normativo, né? Mas isso é uma declaração que o contribuinte faz para o fisco, né? Ele não dá necessariamente a publicidade para o mercado do quanto que ele está pagando país a país. Tá? Naturalmente, com essas normas de melhores práticas, ele traz a necessidade de você publicar isso para o mercado de maneira geral, mas não é obrigatório. Né? Então, ainda hoje, eu diria, a gente está numa fase de transição em que a grande parte é voluntária. Transparência, por exemplo, os relatórios de transparência fiscal, né, que a gente comentou aqui. O relatório de transparência fiscal ele é visto como uma boa prática ESG e como uma boa prática de transparência. Só que ele não é obrigatório no Brasil e em alguns países da Europa há uma obrigatoriedade, Inglaterra, com relação a você reportar a estratégia tributária da empresa, mas não há também necessariamente uma obrigatoriedade de haver de se publicar um relatório de transparência completo. O que a gente entende, e na nossa visão, né, a gente tem visto que esse tema deve ganhar relevância e muito possivelmente, num futuro próximo, até haver aí uma obrigatoriedade, né, das empresas publicarem, por exemplo, sua estratégia tributária, publicarem o quanto que elas estão pagando de impostos país a país. Né? Então, essencialmente hoje, só para resumir, né, o relatório de transparência fiscal ele é voluntário, sim, né, na sua grande parte, mas não deixa de ser recomendável, por exemplo, para as empresas que querem, né, e que têm a temática ESG como uma temática importante e também como uma oportunidade das empresas assumirem, né, esse protagonismo na agenda tributária e assumirem, serem pioneiras nesse tema. A gente tem visto que empresas, especialmente empresas de capital aberto aqui no Brasil, né, começando a publicar seus relatórios de transparência fiscal. Isso tem gerado também uma repercussão bastante positiva, né, no mercado de maneira geral. Tem visto aí com bons olhos essa transparência que, novamente, talvez hoje não seja obrigada, mas não deixa de ser recomendável, não deixa de ser uma boa prática do ponto de vista ESG. E quando você fala do impacto para a empresa, quando essas empresas eles conseguem realizar projetos sociais, aproveitando os incentivos fiscais,
e eles conseguem escolher os projetos alinhados com a missão da empresa, e isso gera um impacto relevante, porque você consegue combinar as três coisas: a missão da empresa com o conceito fiscal, as regras fiscais do Brasil, e o projeto social vinculado com a missão. E isso tem um impacto relevante para a empresa? Com certeza, Quirino. Acho que, né, por exemplo, o que até, né, a Douglas, a Eloy comentaram sobre as leis incentivadas, né? Acho que isso permite, novamente, com que, e infelizmente, né, por diversas razões, muitas empresas não sabem, né, e que poderiam estar contribuindo e destinando seus tributos de uma maneira mais efetiva. E algumas vezes a área, que a gente percebe também, né, é que a área tributária e a área de sustentabilidade, de impacto social, acaba algumas vezes não se conversando, né? Então, o legal aqui é que a legislação, existe hoje um arcabouço legal com várias leis incentivadas e que permitem essa destinação. Então, hoje, eu diria assim, as empresas têm uma oportunidade de aproveitarem essa legislação e mostrarem, né, e também publicarem, olha, o quanto que elas estão destinando, por exemplo, na parte social, patrocinando iniciativas importantes e contribuindo novamente com uma agenda ESG de maneira abrangente. Não sei se o Douglas ou a Ellen... Por favor, Douglas. Eu acho que tem uma perspectiva interessante para trazer, que é a jornada dos dados, né? Como que os dados se comportam dentro de toda essa perspectiva de impacto, né? A gente começa lá dentro da companhia com a definição dos temas materiais, daquilo que de fato vai compor a matriz de materialidade da companhia. Isso se desdobra em diretrizes estratégicas que compõem um caminho para que a empresa possa fazer investimentos e gerar impacto. Aí a gente faz todo o diagnóstico, né, para entender o quanto que a empresa tem usando esses dados tributários, e para isso é muito simples, até respondendo uma pergunta que colocaram, né, como que faz para fazer esse estudo? É só nos procurar, pode mandar uma mensagem para mim, para a Lauren, para o Adler, ou entrar em contato através dos nossos canais institucionais aqui, a gente assina um NDA, faz esse estudo e rapidamente apresenta esse potencial para vocês, e depois disso inicia essa etapa de seleção dos projetos, direcionamento, que envolve pós-investimento, um acompanhamento de todos esses resultados, coletas de métricas e indicadores que vão voltar para o relatório de sustentabilidade ESG. Então, a gente começa dentro da estratégia da companhia, se desdobra em toda uma jornada de definições estratégicas e investimento para voltar com esses dados. E claro que fora da companhia isso está gerando um relevante impacto social na ponta, né? Então, eu acho que é muito bacana ter esse olhar. E tem um aprendizado que eu acho que cabe compartilhar aqui, que nos perguntam com frequência, né? E o Quirino comentou, investir de acordo com a missão, né? Com os temas materiais, isso faz parte também do nosso propósito, que é conectar realmente empresas com os projetos que estão alinhados a essa materialidade, alinhados com essa estratégia. E quando isso é feito, isso pode ser reportado dentro de todo o relatório ESG. Quando a empresa investe em um projeto que não está muito conectado com a sua estratégia ou não está conectado à sua materialidade, isso seria uma filantropia. Também é importante, obviamente, você está apoiando um projeto que é super importante para a sociedade, mas também trazendo um pouco dessa divisão que é um pouco tênue, né, dessa linha em que o que é ESG, o que seria filantropia e o impacto, né? Então, só também trazendo essas duas perspectivas, complementando. E aí, claro, quando a gente vai para a área de transparência fiscal, reportar tudo isso ao mercado, então, um pouco como eu estou usando a área tributária para fortalecer a agenda ESG, como filantropia, como sustentabilidade, assim por diante, eu acho que agrega muito valor para a companhia e, claro, ajuda nesse letramento do mercado, nessa capacitação, para que a gente possa transformar essa cultura de uso dos incentivos fiscais. Complementando ainda essa fala do Douglas, o pagamento dos tributos é obrigatório, né? Então, é um orçamento que a empresa já vai direcionar para o governo. E quando ela faz o uso, né, desses mecanismos e direciona ali 20%, 4%, 2% para esses projetos incentivados, né, via esses mecanismos, ela está ali otimizando e gerando um orçamento não previsto, né,
para algumas áreas e promovendo esse impacto. Então, eu acredito que é uma grande janela de oportunidade e de responsabilidade das empresas. E, além de gerar todos esses benefícios, quando a gente faz o uso de um mecanismo municipal, estadual ou federal, o retorno desse imposto para a sociedade ele é muito mais rápido, porque quando a empresa contribui direto para o governo, esse recurso vai passar por vários crivos até voltar por um rateio àquela localidade. E quando a empresa direciona para um projeto que já foi aprovado em um mecanismo, que já está ali em conformidade para receber aquele recurso público, o impacto desse recurso é muito mais ágil, mais eficiente, prático no objetivo fim, que é ali viabilizar benefícios para a sociedade. Então, acho que é importante a gente incluir essas duas óticas, porque não são todas as empresas que possuem áreas dedicadas com orçamentos dedicados, mas todas as empresas precisam pagar os tributos e precisam ter essa consciência de fazer um bom uso e, de preferência, usar todos os benefícios e oportunidades que tiver. Legal. E Hadley, você pode nos falar um pouco sobre as considerações que a empresa deveria fazer em decidir se vai divulgar relatório de transparência fiscal, os potenciais benefícios que isso poderia trazer, os cuidados que teria que ter? Perfeito. Legal, Kiran. Eu acho que o que a gente tem conversado muito também com os nossos clientes, né, é a importância, quando a gente fala em transparência fiscal, a importância de se pensar numa jornada de transparência fiscal. A gente entende realmente que é um processo, é uma jornada. Não é do dia para a noite em que uma empresa vai publicar, por exemplo, o seu relatório de transparência fiscal, né? Ela primeiro vai ter que fazer um diagnóstico, né? Uma avaliação, um diagnóstico do seu propósito, das suas aspirações, né, como organização. Ela vai ter que avaliar a maturidade que ela tem do ponto de vista de política fiscal, estrutura, alguns gaps, construir sua estratégia tributária se não tiver formalizado, né? Ela tem que fazer toda essa avaliação interna primeiro e ajudar, né, a construir. E claro, né, a gente tem auxiliado isso, né, nos nossos clientes, auxiliado eles, né, a montarem, a fazerem essa reflexão, né, do ponto de vista de formalização, de estratégia e considerando, claro, as melhores práticas de mercado. Tudo. Então, acho que esse é um aspecto importante para se fazer. E depois, né, tendo feito essa tarefa, né, de casa, esse dever de casa formalizado, tendo a formalização das políticas tributárias, aí se pensar, né, numa publicação, num relatório de transparência fiscal. E aí, claro, né, como não há hoje um relatório, um padrão ou um normativo ou um aspecto obrigatório com relação ao relatório de transparência, há um espaço aqui para as empresas trabalharem, né, no conteúdo. Claro que é importante que haja aí um conteúdo mínimo, né? Novamente, trazendo a estratégia tributária, geralmente tem uma comunicação de um diretor financeiro ou de uma liderança da área tributária, fala um pouco sobre a sua estratégia, princípios tributários. É importante esse relatório trazer, novamente, o quanto que as empresas estão pagando de impostos por jurisdição, por país, eventualmente por estado, por município, a alíquota efetiva, os incentivos que ela aproveita, porque senão realmente fica um relatório, de certa maneira, aqui, né, pobre, né, se não trazer esses temas do ponto de vista de transparência fiscal. Mas o que a gente percebe também existem relatórios mais elaborados e outros menores. E aí eu acho que é uma avaliação, né, eu acho que é importante dar o primeiro passo, né? Acho que o que a gente percebe novamente, é uma jornada, né? E a gente viu isso, por exemplo, nos relatórios de sustentabilidade, né? Inicialmente eram relatórios mais simples, mais objetivos, e hoje, quando a gente olha esses relatórios, são relatórios, às vezes, de 200 páginas, 150 páginas, trazendo bastante detalhamento, e é o que a gente espera, por exemplo, nos relatórios de transparência fiscal, um amadurecimento também, e cada vez mais trazendo mais transparência para os temas.
Legal. E estava até pensando que talvez reflete talvez o foco atualmente que as empresas têm nessa área. Acho que na medida que percebem a forma de contribuição e as capacidades, talvez vai começar a aumentar a necessidade de comunicação. E acho que já estou vendo que chegou aqui no final do nosso tempo, mas isso eu vou pedir para uns comentários finais. E Lorena, talvez se você quer fazer algum comentário final. Só para fechar aqui, Kiran, quero agradecer mais uma vez aí pelo convite e pela participação, foi muito bacana. Adler, Kiran, é uma honra estar aqui com vocês, Eloren, obrigado. E ficamos à total disposição aí para apoiar nessa jornada e que a gente possa contribuir, né, na eficiência tributária das empresas e acelerar ainda mais a agenda ESG no Brasil. Obrigado demais. Legal, excelente, muito obrigado. Douglas. E Adler, Eloren, algum comentário final? Oi, pessoal. Eu queria agradecer, né, essa oportunidade e também nos colocar à disposição para dar todo esse suporte necessário para a jornada de uso das leis de incentivo. Para a gente é uma satisfação fazer parte desse movimento e dessa transformação. E a gente precisa acreditar que toda mudança, né, todo processo que altera o nosso caminho pode gerar um impacto ainda maior lá na frente. E para todas as empresas que já usam o mecanismo de incentivo, para elas irem visitar as instituições proponentes que estão realizando e executando esse projeto, porque aí sim é transformador, aí sim aquece o nosso coração e vocês vão enxergar que tudo vale a pena e que o bom uso dos tributos, com certeza, é responsabilidade nossa, né? De todos. Então, obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos. Obrigado. E Adler, algum comentário final? Sim, muito rápido, novamente agradecer aqui a oportunidade de estar falando sobre esse tema, um tema que novamente ainda talvez seja novo, mas tem sido muito interessante e muito gratificante, né, a gente trabalhar esse tema com as empresas, ajudá-las, né, nessa jornada de transparência fiscal e no final a gente está contribuindo, né, com um mundo melhor, um mundo mais, né, do ponto de vista social, ambiental, governança melhor. Então, é um tema que nos dá muito prazer de estar trabalhando. Então, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estar com você, Kiran, pessoal da Incentive, e um bom dia a todos. Obrigado. E, finalmente, agora a parte mais importante do evento, que Rael vai nos falar de quem levou o chocolate. Olá, Kiran, bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje a vencedora do nosso prêmio do chocolate foi a Emily Ferreira, de Salvador. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Tá bom, muito obrigado, Rael. E a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas você pode ter aqui os contatos direto das nossas panelistas de hoje, onde você pode entrar diretamente em contato com nossos panelistas para tirar suas dúvidas e até para fazer perguntas e pegar mais informações. Estou lembrando, na semana que vem, quarta-feira, semana que vem, às 9 horas, vamos falar sobre o risco de cibernética e cibersegurança e as atualizações que tem nessa área, inclusive da parte da lei LGPD. E estaremos aqui, então, quarta-feira, semana que vem, e valendo como parte do nosso programa de treinamento Novas Perspectivas. E lembrando também que nós não temos o requerimento mais de fazer a prova no final do evento. Então, a comprovação para a realização do treinamento é ter atendido por 1h30 das 2 horas do evento que nós temos. E aí todo mundo, portanto, que tem atendido os requisitos vai receber o certificado automaticamente. Então, todo mundo, espero que todo mundo que está conosco agora recebe o certificado de participação. E com isso, vamos, muito obrigado para todos e todas participar conosco e até semana que vem. Muito obrigado.